Paz do Senhor, queridos professores, sejam bem-vindos a mais uma pré-aula da classe dos juniores. Hoje estamos na lição de número 2, que tem por título Deus chama um libertador. Aqui é a nossa lição, então vamos agora à nossa conversa de professor. Caro professor, a lição desta semana destaca o encontro de Moisés com Deus. Naquele encontro, o Senhor lhe deu instruções a respeito de como se comportar diante de Faraó e a estratégia para convencer o rei do Egito a libertar o povo hebreu. Moisés certamente entendeu que era uma missão desafiadora, porém aceitou cumpri-la, tendo em vista que em seu coração já havia uma inconformação com as injustiças que o povo de Israel sofria há vários anos no Egito. Esse sentimento de justiça no coração de Moisés fez com que ele tivesse disposto a ser usado por Deus para realizar a libertação dos hebreus. A palavra de Deus nos ensina que não podemos nos conformar com este mundo, mas permitir que Deus nos transforme por meio de uma completa mudança em nossa mente. O Senhor espera que, assim como Moisés, estejamos inconformados com a realidade de nossos alunos. Muitos passam por dificuldades na família, os pais não são convertidos, além das necessidades materiais básicas que muitas vezes não são supridas. É preciso que o Evangelho seja ensinado aos alunos, de modo que, mediante a fé, produza mudanças significativas na vida deles. O Senhor nos convocou para cumprir essa missão. Peça a Deus sabedoria para cumpri-la de maneira louvável. Então, nós vamos falar hoje sobre Deus chama um libertador para o seu povo, Israel, que estava sofrendo uma dura servidão lá no Egito. Deixamos aqui os versículos para meditar, então essa semana nós vamos meditando na palavra do Senhor, nos preparando para ministrar a aula para os nossos juniores no domingo. E essa semana nós vamos passar por Isaías, Filipenses, Hebreus, 2 Timóteo e Salmos, onde o Senhor vai falar conosco poderosamente. Eu tenho certeza aí que o Senhor vai falar contigo no seu íntimo durante essa semana. Então medite, reflita na palavra do Senhor, leia também a história e vai ser uma bênção de Deus. Nós vamos começar a nossa aula, então, orando. Vamos chamar aí as nossas crianças, fazer um círculo. E eu dou a sugestão para você essa semana de você convidar uma criança para orar, né? Vamos aí incentivá-los a orar, a falar com o Senhor, a perder essa vergonha, esse medo que muitas vezes eles têm. Então, incentive aí, chame uma ou duas crianças para orar e apresentar, né, essa aula, entregar tudo na direção do Senhor, que o Espírito Santo venha abrir o entendimento de cada criança para receber mais uma porção da palavra do Senhor. Para o momento do louvor temos duas sugestões, que é No Egito Escravo Fui e Me Atraiu, da Gabriela Rocha. São louvores que têm a ver aí com a nossa lição. Qual o objetivo hoje da nossa lição? Então, o objetivo é esclarecer o propósito de Deus em chamar Moisés para libertar o seu povo. Deus conhecia Moisés desde lá do ventre da sua mãe, da Joquebede. O Senhor guardou a vida dele, pois tinha ali um propósito lindo, que era libertar o seu povo daquela dura escravidão e levá-los então à terra prometida. O nosso versículo hoje está lá em Jeremias e vai nos dizer assim: Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Que lindo, que maravilhoso o nosso versículo hoje, não é mesmo? Está lá no livro de Jeremias, no capítulo 1 e versículo 5. Converse com as suas crianças, vê se elas entenderam o que quer dizer esse versículo. Explique para elas que o Senhor nos conhece desde lá do ventre, o Senhor conhece, o Senhor tem um plano e um propósito lindo para cada um de nós. A nossa sugestão para praticar a memorização hoje, lá na nossa lição nos dá essa sugestão de fazer assim, ó,
pegadas, né? As pegadas, os pezinhos. E aí nós vamos separar o versículo aí pelas palavras, uma ou duas palavras você pode colocar nas pegadas e dividir em 2 grupos. Aqui eu fiz preto e branco, né? Mas você pode fazer numa folha colorida, em 2 cores, porque daí você faz 2 grupos. E aí faz um versículo para cada cor, vai separando, depois você mistura as pegadas e esconde aí em alguns lugares da sua sala, do seu espaço onde você ministra a EBD. E aí o grupo que encontrar as suas pegadas e completar o versículo certinho primeiro, vence aí a nossa dinâmica. E assim eles já vão também memorizando. Nós deixamos 2 moldes, 2 modelos de pegadas ali no Google Drive, nesse link que fica aqui embaixo na descrição. Você pode baixar aí e usar a sua criatividade para fazer esse momento com as crianças. O que nós temos de reflexão? Afirma aos seus alunos que somos criados por Deus. Ele nos conhece pelo nome, conhece onde moramos, nossa família, assim como conhecia Moisés antes mesmo dele nascer e tinha ali um plano e um propósito lindo na vida dele. Então, temos também uma outra dinâmica que diz assim: para fixar o conhecimento bíblico, crie uma maquete que representa o encontro de Deus com Moisés. Essa maquete você pode estar usando no momento da palavra, no momento que você vai trazer a história. Então, nós trouxemos ali algumas sugestões, estão lá no Google Drive, também tem outras sugestões que nós colocamos lá na pasta que tem por título Dinâmica. Ali você pode fazer um copinho com a sarça, né, que pegou fogo, pode fazer uma maquete. Se você tem destreza para mexer com EVA, pode fazer também, fica bem lindo. Ou até mesmo com papel, você pode imprimir, recortar e criar a sua maquete. E aí você vai contar a história para eles e vai ser uma bênção. Chegamos no momento da palavra. Hoje você pode usar a sua maquete e também temos as sugestões dos visuais, né? A nossa história de hoje está lá no livro de Êxodo, continuando onde nós paramos na semana passada. Falamos sobre o nascimento de Moisés, como o Senhor guardou a vida dele, o protegeu e o devolveu ainda para sua mãe criar e amamentar ele, né, junto ali à sua família. E ainda a sua mãe Joquebede recebia um salário, porque a princesa estava pagando ela para cuidar de Moisés. Então Moisés, lá a partir do versículo 10 do capítulo 1 de Êxodo, diz assim: e sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés e disse: porque das águas o tenho tirado. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda e, vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, estavam se brigando, e disse ao injusto: por que feres o teu próximo? E aí ele respondeu: por acaso você agora é o nosso guarda? Você agora é o nosso superior, aquele que manda em nós? Vai querer nos matar igual fez ontem com o egípcio? E aí Moisés percebeu que aquilo que ele havia feito no dia de ontem já era de conhecimento de todos, porque Moisés estava muito ali aflito com aquela injustiça que ele estava vendo, onde o egípcio feria um irmão seu, um hebreu, e ele foi lá e matou aquele egípcio, achou que ninguém estava vendo e escondeu o corpo na areia. É assim que a nossa Bíblia vai dizer. E aí no outro dia, então, ele viu esses 2 hebreus se brigando e chamou a atenção deles. Foi aonde eles disseram: olha, Moisés, você vai querer fazer agora como fez ontem com o egípcio? Vai querer nos matar também? E aquilo afligiu Moisés, pois ele percebeu que agora todos já sabiam o que ele havia feito.
Rapidamente isso chegou aos ouvidos de Faraó, que quis então matar Moisés, e ele começou a perseguir o Moisés para matar. Então Moisés teve que fugir, foi embora dali, e a Bíblia vai nos dizer que ele fugiu para Midian. Chegando em Midian, ele foi num poço, creio eu que para descansar ali, né? Não tinha onde ele ficar, onde ele repousar. Ele foi nesse poço. Chegando lá, a Bíblia vai nos dizer que chegaram 7 mulheres que estavam cuidando do rebanho de seu pai, o Jetro. E aí elas iam tirar água no poço, quando chegaram outros pastores e começaram a contender com elas, mandando elas sair dali. E aí Moisés viu aquela situação e decidiu intervir. Foi lá, protegeu elas, né? Defendeu elas, e a Bíblia vai nos dizer que Moisés ele tirou a água e serviu ali para o rebanho. Foi aonde elas levaram essa história lá para a casa do pai, contaram tudo para o Jetro, Reuel, Jetro, e aí ele disse: bom, cadê esse homem? Por que vocês não trouxeram ele? Tragam ele aqui. E aí a Bíblia menciona que Moisés passou a viver, a morar ali com Jetro, e ele deu uma de suas filhas, Zípora, para casar com Moisés. Ali Moisés viveu alguns anos de sua vida, cuidando do rebanho, casou com Zípora, teve filhos, descansou, né? E aí, um certo dia, ele foi cuidar ali do rebanho do seu sogro e decidiu ir lá para trás do deserto. Foi quando, de longe, ele avistou uma árvore que queimava, pegava fogo, mas não se consumia. Um arbusto, uma sarça que pegava fogo, mas não era consumida pelo fogo. E aquilo encheu os olhos dele e ele ficou muito curioso para saber o que era aquilo. E a Bíblia vai dizer que o Senhor falou com ele do meio daquela sarça. E ele ia chegando perto, e aí a Bíblia diz assim, que o Senhor falou com ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés, fique onde você está, tire as sandálias do seu pé, porque a terra em que você está pisando é um local santo. Era lá no Monte Horebe. E aí o Moisés tirou as sandálias do pé, ele se abaixou assim, cobriu a sua cabeça, porque ele temeu naquele momento. E aí o Senhor falou com Moisés, deu ali instruções para ele do que ele deveria fazer para libertar o seu povo. Alguns anos haviam passado, aquele faraó que queria matar o Moisés já havia morrido, era hoje outro faraó, aquela história já havia ficado no esquecimento. E a dura servidão do povo de Israel, o seu lamento, né, o seu gemido de aflição havia subido até Deus, porque eles estavam sofrendo muito como escravos lá no Egito. Outrora eles foram para lá para serem salvos da fome, né? Onde Deus usou o José para salvá-los da fome. Mas o tempo passou e hoje eles eram escravos e estavam sofrendo demais. Então o Senhor usou Moisés para libertar o seu povo e levá-los à terra prometida. O Senhor lembrou da promessa que fez a Abraão, Isaque e Jacó. Então ali Deus fala com Moisés no meio da sarça, muito conhecida, né, essa passagem lá da Bíblia, e aí ali ele dá algumas instruções para Moisés. Então essa é a história que você vai levar hoje para as crianças. É uma bênção, algumas crianças até já a conhecem, pode te ajudar ali no momento. Você pode convidar elas para segurar os visuais, né, para elas chegarem pertinho ali da maquete que você fez. Vocês podem até sentar hoje, né, no chão, colocar a maquete ali no centro e você vai contando, né? Pode fazer uma dinâmica diferente aí na aula de hoje. Então, que possamos, está escrito na nossa lição assim, lá no finalzinho, assim como usou Moisés, como Deus usou Moisés, Ele também quer usar os seus servos nos dias atuais para libertar as pessoas que estão presas no pecado, que possamos estar dispostos a anunciar a mensagem do maior libertador da história, o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus!
Então agora nós vamos para as atividades. Aí estão as respostas das atividades da nossa lição. Tem uma ali que é para desembaralhar as palavrinhas, depois numerar a posição correta dos visuais da história e a terceira é uma resposta pessoal. E eu trouxe aí uma outra sugestão, que você pode estar fazendo um artesanato com as crianças. Eu adoro artesanato, né? Sempre que posso, porque as crianças gostam, né? De tesoura, de cola, elas gostam de fazer aquela bagunça boa ali. Então você vai enrolar as bolinhas ali com papel crepom e eles vão colando para criar a sarça ardente. Todo esse material está disponível no Google Drive, é gratuito para você baixar aí e vai ser uma bênção. Então nós concluímos a aula de hoje. Você faz aí uma oração com as suas crianças, agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito, veja se tem algum pedido de oração especial, né? Muitas crianças e até nós mesmas temos pedidos e esse é o momento certo de levar esses pedidos ao Senhor. Convide elas para a próxima aula, onde nós vamos continuar falando sobre Moisés e sobre como Deus usou ele de maneira poderosa e diferenciada para libertar o seu povo. Agradecemos por você ter estado até aqui conosco. Que Deus te abençoe e use poderosamente em nome de Jesus. Até a próxima!